Bendito é o Deus, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Bendito é o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Graças a Deus por mais um dia de vida e saúde. Graças a Deus pelo ar que eu respiro. Nós sabemos que Deus não aceita barganha. E não existe meio termo para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia as igrejas estão tudo se corrompendo por causa das heresias, das mentiras. Aí tem igreja, tem pastor que prega e fala: vinde como estais. Vinde como estais, mas não permaneça. E a palavra de Deus vem nos contestar. Ela vem nos confrontar. Por que a palavra de Deus vem Porque ela é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. A palavra correta que está escrito nas escrituras é lá em Mateus 11:28, que Jesus fala: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Jesus Cristo é digno de abrir o livro e desatar o selo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos crentes pensam que dom salva. Dom não salva ninguém, porque a palavra de Deus fala que não é por obras, para que ninguém se vanglorie, se exalte. A salvação é pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a pessoa é escolhida por Deus, antes dela vir ao mundo, Deus já escreveu o nome dela no livro da vida. Não é desse jeito que muitos crentes, muitas igrejas pregam, que quando a pessoa se batiza, Deus já escreve o nome dela no livro da vida. Não está escrito isso. Lá em Apocalipse está escrito: aqueles que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Mas isso é para os chamados. Deus não vai escrever mesmo o nome de uma pessoa que é chamada no livro da vida. Vai escolher escrever o nome da pessoa no livro da vida quando a pessoa é escolhida por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Dom não salva ninguém, porque a palavra de Deus fala que naquele dia muitos vão falar: Senhor, expulsei demônio em teu nome, profetizei, fiz isso, fiz aquilo. E Deus vai falar com eles: apartai de mim, que eu não vos conheço. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê lá em Samuel, no livro de Samuel, que o rei Saul entrou numa cidade e viu um grupo de profetas. Ele foi no meio dos profetas e Deus enviou o Espírito Santo a Saul, e Saul começou a profetizar no meio dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: às vezes Deus dá o dom para a pessoa, mas no final a pessoa morre e acaba até indo para o inferno. Por quê? Porque dom não salva ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas não entendem. Louvado seja Deus. Como fala lá em Romanos 11:29, que o apóstolo Paulo fala, né? Os dons e a vocação é dado sem arrependimento. Dom Deus pode dar até para o ímpio, para uma pessoa do mundo. Por isso que Deus usou Saul. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no final, o final dele era triste, que Saul morreu e não se salvou, não teve a salvação, não obteve a vida eterna. Por quê? Porque Saul, mais de 20 vezes Saul perseguiu o rei Davi. E Davi foi um rei escolhido por Deus. E Saul
foi um rei escolhido pelo povo. O rei é a voz do povo, fala pelo povo. E o profeta é a voz de Deus, o profeta fala por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Salmos 68, 18 fala que Deus dá dons, que Deus dá dom até para o rebelde. Lê lá em Salmos 68, 18. Deus dá dom até para um rebelde, uma pessoa desobediente. Isso prova que dom dado por Deus não salva ninguém. E tem uma diferença. Dons, dom de língua, de cura, de profecia, de revelação, dom é dado por Deus. E fruto, Deus não dá. A pessoa que tem que buscar os frutos do Espírito, paz, paciência, amor, benignidade, mansidão, temperança, dom é dado por Deus. E fruto não. Fruto a pessoa tem que buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dias de hoje, na nossa geração, os pastores, os pregadores, não passa de prevaricadores. São prevaricadores, eles gostam de prevaricar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê o quê? Quando a pessoa sai da igreja por causa de irmão de alguém, ela nunca teve na igreja por causa de Jesus. E outra coisa, quando a pessoa muda de igreja, ela não é ovelha, porque a ovelha tem rebanho, ovelha tem pasto. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde a pessoa nasce, ela morre. É o certo, é o correto. Esse negócio de ficar mudando de igreja também não é da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu tivesse nascido, se batizado na Assembleia, eu morria na Assembleia. Para que eu ia para outra igreja? Para depois tá inventando mentira para as pessoas? Não, eu saí da Universal e fui para a Assembleia, porque a Assembleia prega a verdade. Eu saí de tal igreja e fui para outra, porque Deus tocou no meu coração. Isso não existe. Isso não existe. Louvado seja o nome do Senhor. É mais bonito a pessoa falar: não, eu saí da igreja e fui para outra porque eu quis. Eu fui para aquela igreja por causa do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha mulher. É mais bonito falar a verdade do que ficar mentindo. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O problema é que os crentes brincam com Deus, bagunça, e os do mundo zomba. É quase tudo farinha do mesmo saco. Eu vou fazer uma pergunta, meu querido irmão, para você. E você vai me responder. Só que te lembrando que a tua resposta é a mesma de Deus. O que você responder é a mesma coisa que Deus fala, que Deus também responde. Eu te faço uma pergunta. Você leva qualquer pessoa para sua casa? Aí você vai me responder: não. Da mesma forma, da mesma maneira é Deus. Deus também não vai levar qualquer pessoa para o reino dele. Você entendeu? Você leva qualquer pessoa para sua casa? Não. Do mesmo jeito é Deus. Não é qualquer um que vai entrar no reino de Deus. O reino de Deus é para os santos. É para uma pessoa santa. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Pedro, o apóstolo Pedro disse: seja santo em toda a vossa maneira no viver. E se eu não me engano, em 1 Tessalonicenses fala: sede, pois, santo no corpo, na alma e no espírito. Louvado seja Deus. Tem 3 requisitos para uma pessoa entrar no reino de Deus. A primeira é renúncia. A pessoa tem que renunciar às coisas do mundo, morrer para o mundo, negar a si mesmo
e seguir Jesus. O primeiro requisito é renúncia. O segundo, se converter. O terceiro, santidade, santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Tem igrejas e pastores que pegam e falam, quando a pessoa se batiza, os anjos fazem festa no céu. Isso é heresia, não está escrito isso. Está escrito dessa forma: há mais alegria no céu para um pecador arrependido. Não está falando que os anjos fazem festa no céu. Há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Se arrepender é quando você para e não faz mais. Se você pede perdão a Deus e continua no mesmo pecado, então você não se arrependeu coisa nenhuma. Que o arrependimento verdadeiro, vindo do coração, de dentro do coração, quando vem de Deus, o arrependimento é que você para e não comete mais aquele pecado que não agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Deus vivo, o Santo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje em dia, na nossa geração, a palavra que está se cumprindo é Mateus 24, versos 10, parágrafo 10, que diz assim: odiar-se-ão uns aos outros. Tem irmão que vai odiar o outro, ficar com raiva, com ódio. Vocês estão entendendo? A palavra que Jesus disse, amar o próximo, não existe. Essa palavra amar o próximo só existe, sabe para quem? Para quem é casado, só para os casais. Por quê? Porque o marido ama a sua esposa e a sua esposa ama o seu marido. Amar o próximo, a esposa está próxima do marido. Então essa palavra é a verdadeira. Amar o próximo só serve para casal, para quem é casado. Um irmão da igreja não vai amar o outro, aquele amor fraternal, porque o amor fraternal só quem tem é Deus. E o nome do amor de Deus é amor ágape. O que significa amor ágape? Que só Deus tem esse amor. O amor ágape é um amor puro, sincero e verdadeiro. E nos dias de hoje, nos dias atuais, na nossa geração, uma geração adúltera e corrupta, como disse o Senhor Jesus, todo lado que a gente olha, a gente só vê falsidade. Falsidade das pessoas por causa de um carro, de um celular. Hoje em dia, muitas pessoas na igreja estão buscando cargo. E é esse cargo que as pessoas buscam na igreja que vai lançar elas no lago de fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Jesus pregava a palavra de Deus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Jesus não pregava a palavra de Deus entre quatro paredes. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus possa falar maior e melhor em cada coração. Bendito é aquele que vive e reina para todo sempre.